Fala pessoal, vamos à produção de quadrinhos? Na verdade, mais uma. E eu vou mostrar o processo. O que é esse processo, né? Que a gente fala de quadril. É você escrever, é você desenhar, é você passar para o PC, finalizar, colorir e colocar texto. Bastante coisa, né? É todo esse processo que eu vou mostrar esse passo a passo em uma história em quadrinhos. Mais uma, logo após a vinheta, eu venho falando e mostrando mais sobre isso. Roda a vinheta. Eu sempre venho mostrando aqui o processo que eu faço, né? Que é eu escrever, desenhar uma história em quadrinhos. E sempre mostro aqui os quadrinhos. O quadrinho que eu vou mostrar hoje é uma segunda edição dessa edição aqui, né? Que é Tempo Ruim, Pessoas Piores, que essa eu fiz em 2020 e foi algo que eu fiz em um mês. Mas essa agora eu estou levando mais tempo, até porque estou fazendo outras coisas. Então, além de mostrar hoje algumas páginas, eu vou mostrando futuramente o passo a passo das outras páginas. Como é que eu faço, como é que eu escrevo. Na verdade, como é que eu escrevo, eu vou mostrar agora. Porque eu geralmente faço esses sketchbook. Olha só, tá aqui a história. Eu escrevo e já vou colocando rascunho, né, os layouts de página. E são justamente esses layouts de página que eu fotografo, passo para o PC, finalizo e vou dando continuidade, que é o que eu vou mostrar aqui. Mas não esqueça, eu tenho quadrinhos no Kindle da Amazon, pronto, ó, que são esses aqui, que você já pode ler à vontade. Inclusive a edição 1 desse quadrinho aqui, que é Tempo Ruim, Pessoas Piores. Está lá disponível no Kindle, hein? Então, acesse, conheça, leia, passe adiante a nona arte. Voltando para o quadrinho de hoje, para o processo que é fazer o quadrinho. Como eu já mostrei aqui meu processo de escrever e desenhar, né? Desenhar, fazer os layouts de página, que é usando os sketchbook que eu faço. Já mostrei, hein? Aqui como é que eu faço esses sketchbook para eu desenhar, para eu escrever, ou seja, fazer rascunho. Tenho vários deles aqui. Agora vamos começar com o quadrinho, ou seja, passando ele para o Photoshop, que é o programa que eu uso, para fazer a arte final dessas páginas que eu já escrevi e rascunhei. Vamos ver o processo? Bem, como dá para perceber, aqui está a página, né? Ou melhor, a fotografia dos layouts que eu faço. A partir daqui, eu começo a fazer a arte final, que aqui é digital. O tamanho que eu deixo a folha para fazer aqui a arte final é no tamanho A3. E eu faço grande justamente, é mais fácil e certo você fazer uma página grande para reduzir do que você fazer uma página pequena para ampliar. Portanto, eu faço ela no tamanho A3. Toda a arte final é aqui no Photoshop, usando uma mesa digitalizadora Display. A arte final nesse quadrinho, como vocês estão percebendo, ela não é para ser certinha, ou seja, ela não vai seguir um estilo clássico, é para seguir um estilo mais solto, mais para distorções, que é o que eu gosto no quadrinho, é justamente haver essas distorções, haver esse exagero das coisas. Eu acho que o quadrinho tem que ter isso para diferenciar da realidade, para não parecer que é uma fotonovela, e sim uma história em quadrinhos contada a partir de quadros de arte, e a arte que seja tracejada, a arte que para mim ela fique única, fique o meu traço, que é o que eu gosto de fazer com os meus quadrinhos.
Pronto, eu já escrevi, rascunhei, fiz a arte final. Agora vem o quê? Uma parte das cores, que nessa HQ aqui eu não vou usar cor exatamente, né? Aquelas coisas de muito colorido. Não, é tons de cinza, até para seguir a ideia do primeiro, a ideia da primeira edição, que é um quadrinho em preto e branco. A diferença entre essa HQ e a anterior é que na anterior eu fiz todo à mão, o desenho, a arte final, somente as cores foi que, ou melhor, o meio tom foi que eu fiz no Photoshop. Eu mostrei o processo dela, né, em um vídeo, hein? Segue os cards aqui, como também está na descrição do vídeo. Mas os cards aqui é até mais fácil, né não? Não esqueça, para ver como é que foi esse processo à mão, é só vocês seguirem os cards. Mas essa aqui eu estou fazendo digital, arte final e esse meio tom. E é isso que eu vou mostrar, o meio tom, como eu mostrei a arte final, vou mostrar o meio tom agora. Bem, aqui eu vou chamar de cores, porque eu vou, de certa forma, colocar cor. Não vai ser uma cor usando as 3 cores primárias ou nada desse sentido. Não, vai ser tons de cinza, que é o que eu fiz na primeira edição dessa HQ. E aqui eu estou fazendo também digital, né? Que vai ficar em tons de cinza. O efeito que eu quero para essa HQ. Aqui eu estou usando o Photoshop, mas tem outros programas, né? Mas é o que eu gosto de fazer, é usar justamente o Photoshop. O pincel não importa, você pode até criar um pincel, né, para fazer as suas cores, isso aí dá para fazer no Photoshop. E isso permite eu dar uma certa profundidade em alguns lugares que eu quero, né? Porque o preto ele dá a sensação de exatamente alto contraste. E o tons de cinza permite eu dar uma certa profundidade, dar um destaque em algo que eu queira que tenha e assim dar um diferencial à página de quadrinho. Esse é o objetivo dessa HQ, dessa história e desse tipo de cor, no caso aqui em tons de cinza, para essa história em quadrinhos. E por último, qual é o último processo que é para você preparar um HQ? É você colocar os textos, ou seja, acrescentar o balão e no balão ou no quadrado, que sendo texto que não seja alguém falando, tem um balão quadrado, que é alguém falando, o balão é redondo com a setinha, se é alguém pensando. Tem essas diferenças de balões, né, que eu vou mostrando nesse passo a passo que eu estou fazendo aqui de quadrinho. Esse é o primeiro vídeo mostrando esse quadrinho, a segunda edição do Tempo Ruim, Pessoas Piores. E agora eu vou mostrar como é que eu faço para colocar o texto e explicar um pouquinho sobre esse processo. Roda. Vamos lá. Aqui eu tenho a página de quadrinhos, né? E agora eu vou colocar texto e os balões. As pessoas ou os artistas ou até mesmo o mercado diz que tem que ter um programa certo para isso. Para mim, o programa certo é aquele que eu uso, aquele que eu tenho facilidade de usar, aquele que eu tenho rapidez em usar. E se eu usar
muitos programas, meu computador vai ficar cada vez mais cheio. Então, eu uso aqui apenas o Photoshop para fazer desenho, arte final, cor, coloco o texto e os balões. Eu tenho aqui o texto, certo? Tá aqui os textos. Aqui eu só dou o texto que eu quiser aqui. Eu venho, seleciono, dou um Ctrl C, volto para o Photoshop e aqui no Photoshop é só eu dar um Ctrl V. Vou ampliar aqui para vocês verem e aqui está o texto, não é isso? Como é um texto que eu vou colocar, peraí que eu já tenho umas aspas aqui. É um texto colocado aqui em cima, sem aparecer personagem nenhum. Como não aparece personagem nenhum, eu coloco essas aspas. Aqui, agora é hora de eu colocar os balões, né? Eu crio uma camada, que está aqui a camada, e nessa camada eu posso criar uma ação. O que é essa ação? É eu preencher ela de branco já com contorno. Caso você não saiba como criar a ação, tem vários vídeos no Photoshop mostrando. Mas uma ação nada mais é que você seleciona onde é que você quer. Pronto, eu selecionei, esse aqui vai ser um quadrado. Porque alguém está falando, mas não está aparecendo. Então ele não tem seta, que vai ser um quadrado. Esse quadrado é só eu pintar ele de branco. Veja, já está feito aqui que esse quadrado é para ter um risco preto. Deixa eu aproximar aqui que vocês vão ver. Perceberam? Por quê? Ele está selecionado aqui. Você pode botar risco. Traçado, tá vendo? Tem aqui traçado. Então, no momento que eu seleciono e pinto de branco, ele já vai ficar com o traçado. E eu posso criar essa ação. Vou mostrar aqui em outro, colocando outro texto. Pronto. Eu tenho esse outro texto aqui, certo? E como a ação está criada, se eu selecionar, selecionei, aqui está os dois em branco, vou na ação e só é botar, vou na ação e só é colocar que ele já vai aparecer. Viram? Aqui está os textos. Nesse aqui, quadrado, porque não tem mostrando ninguém falando aqui. Agora eu vou mostrar aqui embaixo que tem esta pessoa falando, tá vendo? Tá aqui o texto, veja só. Agora é só eu fazer uma seleção oval aqui, ó. E aqui vai estar para onde quem é que está falando, que é essa pessoa aqui. É só fazer uma seta, recorto em cima aqui, ó, que está passando do quadrado. Eu não quero que passe do quadrado aqui, tá vendo? Não precisa passar. Eu vou e tiro. Agora é só eu ir na ação, apertar, tá aí o balão com a seta, certo? Vou mostrar colocando mais uma fala, que é a da outra pessoa. Ó, seleciono, coloco a setinha, quem é que está falando, e a ação, e tá aí mais um balão. Lembrando que tudo isso eu posso fazer de uma única vez. Como assim? Eu posso colocar todos os textos e na camada dessa ação de colocar os balões, eu seleciono todos e faço a ação. Aí ele já faz tudo isso de uma única vez. Aqui eu mostrei uma a uma para demonstrar como é que eu faço isso usando o Photoshop. Porque, novamente, para mim, o programa certo é aquele que eu sei usar e aquele que eu tenho rapidez e prática para usar. Não adianta eu estar colocando vários programas e toda vida que for fazer alguma coisa eu ter que abrir outro programa. Se o programa que eu estiver usando dá para fazer tudo isso, eu faço nele. Dessa forma, está aí a página pronta, com texto, balão, desenho, cor, ou seja, uma página de quadrinho. Viram, pessoal? Esse é meu processo de escrever, desenhar, arte finalizar, colocar cores, ou seja, o processo que é você fazer uma história em quadrinhos. Muitos dizem que fazer histórias em quadrinhos, quando me perguntam quanto é, e eu falo mais ou menos, e até um valor que eu não acho tão caro, tratando-se de outros. Afinal, cada pessoa ou cada equipe vai ter seu valor de fazer uma página. Mas vocês viram aqui que quadrinhos não é tão simples. Como é que eu falo essa questão do tão simples? Você precisa ter o roteiro, você precisa desenhar as páginas com os quadrinhos, depois você precisa arte finalizar, se for colorido, tem que colorir,
Se for em preto e branco ou em tons de cinza, que é esse que eu estou mostrando aqui, mas é a mesma técnica como se fosse colorido. Aqui eu estou falando digital, certo? Se for a mão livre, ainda é ou leva mais tempo ainda. Lembrando que a mão livre você está fazendo, ó, pincelada a pincelada. Então isso leva tempo. Portanto, o digital se torna mais prático. É algo que você pode mudar. E se no papel você quiser mudar, muitas vezes você tem que trocar o papel. E isso leva tempo e tem um custo maior. Mas aqui no digital, não que seja mais fácil. Não é isso. Você tem que saber desenhar e tem que saber colorir para fazer no digital. Mas evita de você estar gastando papel, gastando tinta. Você gasta seu tempo, sim, gasta seu tempo que você aprendeu para fazer dessa forma. Então, tudo isso tem um custo e tudo isso leva um tempo. Por isso, muitas vezes, o quadrinho pode sim sair caro. Dependendo da forma que você for fazer ou da técnica usada para fazer o quadrinho, ele tem um custo e ele depende de várias coisas, que é desenhar, artificializar, colorir e, por último, colocar os textos, que é a primeira coisa que você faz, porque não existe história em quadrinhos sem texto, não é mesmo? Você tem que escrever. Você pode escrever um conto e ele não ser de uma história em quadrinhos. Então, o quadrinista ele tem que transformar aquele conto em uma história em quadrinhos. E muitas vezes isso não é tão simples, porque muita gente chega aqui dizendo, eu escrevi um conto, quadrinize aí. Não é bem assim. Tem que se fazer um roteiro para quadrinhos. Tem que explicar o que é que cada coisa ali vai acontecer no quadrinho, porque histórias em quadrinhos é algo contado quadrinho a quadrinho. Se você tem um conto, você já imagina ele no geral. Você tem que transformar aquele geral que você escreveu em quadro a quadro. Por isso, a importância de, se você quer transformar um conto em quadrinhos, você precisa roteirizar ele para quadrinho. Me fiz entender? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado da forma ou desse processo que eu mostro aqui de como fazer as histórias ou minhas histórias em quadrinhos, porque na verdade toda história em quadrinhos é, de certa forma, feita assim, se não for feita à mão livre, é feita no digital, é feita em pranchas maiores, né, que se for à mão livre tem papéis maiores. Eu geralmente uso aqui o tamanho A3, até mesmo no digital eu uso a página A3 para fazer os quadrinhos e depois eu só encaixo ela para ser impressa. Lembre-se, você sempre tem que fazer suas páginas de quadrinhos quanto maior, melhor. Por quê? Quando você faz um quadrinho com as páginas grandes, dá muito bem para reduzir, caso você queira reduzir a página para fazer um quadrinho pequeno. Veja o exemplo. Esse é um quadrinho pequeno. Esse é um quadrinho grande, formato grande aqui, formato magazine. Mas esse aqui eu desenhei as páginas em tamanho A3. Esse aqui também as páginas têm que ser desenhadas no tamanho A3, pois só assim, quando você faz maior, dá para reduzir. Mas imagine só, você faz um quadrinho no tamanho A4 e quer imprimir ele nesse tamanho aqui, acredite, não vai ficar legal. Fica pixelado, viu? Não se faz um desenho pequeno e depois tenta ampliá-lo. Não fica legal. O ideal sempre é você fazer ele grande. Por quê? Quando você faz o desenho grande, dá para reduzir. Quanto mais reduzir, melhor. Mas se você faz ele pequeno e quer ampliar, não dá certo. Entendido? E essa foi só a primeira parte desse processo que é eu escrever a segunda edição de Tempo Ruim. Futuramente eu vou mostrando mais páginas, mais o processo dessa HQ aqui no canal. Então acompanhe que eu também não estou mostrando apenas dessa HQ. Eu estou fazendo outras HQs e venho mostrando esse processo. É só você seguir a playlist de como escrever, desenhar histórias em quadrinhos que tem aqui, o processo que é você escrever histórias em quadrinhos e desenhar. Eu vou deixar a playlist aqui no final para vocês darem uma olhada nos vários e vários processos que eu já fiz aqui, que de repente
se encaixe para aquilo que você quer fazer, porque afinal o quadrinho é de você fazer combinando com a história que você quer, ou seja, você escreve algo e quer que o seu desenho combine com aquela história. Portanto, aqui você vai ver vários exemplos desse sistema, vários exemplos que eu uso para escrever, desenhar e produzir histórias em quadrinhos. Certo? Curta, compartilhe, comente e passe adiante arte. Por quê? É tempo de arte. Até a próxima!